Mas já temos quórum, já dá para começar. Sim. Ok, então está sendo gravada. Então, só para contextualizar um pouquinho, né? Esse pedido de eu convocar uma extraordinária foi em cima de um pedido de vista, né? Que foi colocado hoje, né? No grupo grande, e já tínhamos começado já toda uma votação, né? Já tínhamos 7 ou 8 votos ontem sobre a questão do manifesto, né? Do Instituto Humaniza, e que pede, né? Tem várias entidades, foram pedidos alguns pedidos de esclarecimento e tal. Essa reunião foi lá no dia 30, a mesa já sabia sobre essa reunião, da proposta do Instituto Humaniza para fazer esse manifesto. Não era esse o nome, era uma reunião para ver se podíamos aderir a várias entidades, aderir a essa campanha que é Mais Livros, Menos Armas, né, o título, mas a ideia é exatamente conversar sobre a importância, né, da gente conversar sobre essa questão de todos os lugares que é da violência, mas que é fundamental, né, que a gente trabalhe também a questão da educação, da questão do esclarecimento às pessoas que vem por cima da educação, né, e a questão também de desarmamento no sentido das escolas, de não ter um mote mais violento ainda, né. Esse é um instituto que já foi colocado lá no grupo também, é um instituto que tem 2 anos, né, e tal. Ele era um movimento e virou um instituto, e tem trabalhado bastante as questões de violência de gênero, principalmente, né, e tem atuado também com várias violências de todas as formas, né, tanto na sociedade, como essas questões também da escola, e também a questão de gênero, principalmente das mulheres, nas violências que tem a ver conosco, né? Por isso, a ideia do CEDIM estar participando desse manifesto, né? Porque tem, no meu ponto de vista, e aí a gente abre aqui, né? Tudo a ver conosco, né? Até porque as armas de fogo são mais do que 50% das armas usadas, a arma branca também, e afogamento e outras coisas, contra as mulheres, né? E fora isso, a questão da educação, que quase sempre são professoras, mulheres que estão à frente dessas escolas, diretoras e tudo mais. Então, é um tema que totalmente tem a ver conosco, né? Mas, como foi pedido, o pedido de vista, mesmo que a gente já tenha começado a votação, né, e em geral, o pedido de vista, que não é esse o nome, né, é um pedido de esclarecimento, porque vistas é dados em projetos de lei, né, e isso é dado só em Câmara, né, Câmara de Vereadores ou Câmara de Deputados, né, Assembleia de Deputados, mas, tudo bem, a gente entende qual era o termo que queriam, era a questão de esclarecimento. Isso, em geral, se pede antes de começar o processo de votação. Mas, tudo bem, vamos acatar, né, tem ali, são conselheiras, querem o esclarecimento, então está aberto aqui, né, para a leitura desse, porque não sei se todo mundo conseguiu acompanhar, né, hoje, né, porque foi hoje o pedido de vista naquele grupo. Acho que a Carol dá uma lida no que é o pedido de vista em si, as questões que foram levantadas ali, e aí eu abro aqui para as pessoas que pediram a vista se posicionarem, né, principalmente, porque a gente está nessa reunião em função desse pedido, né, acho que é fundamental que elas se posicionem, e as demais, depois, se quiserem posicionar-se para a gente ver o debate, né, e daí a gente conclui se todos estiverem esclarecidas, a votação continua, né, e a gente termina essa votação hoje ainda, tendo quórum lá na votação, a gente já encaminha a resposta para o Instituto, se vamos ou não vamos assinar o manifesto, tá? Então, eu encaminho para a Carol agora ler o pedido de vista, como ele está, e aí eu abro para quem pediu as vistas, né? Tem 4 conselheiros que assinam lá, ou 4 entidades, quem tiver representante pode falar quais são as suas dúvidas, tá bom? Tá aberto aí, Carol primeiro lê, e depois as meninas, as conselheiras que pediram a vista. Tá certo, então. Então, veio um ofício em nome do CEDIM aqui pedindo vistas à sugestão de adesão do CEDIM ao manifesto Mais Livros, Menos Armas. Visto a consulta em grupo de WhatsApp sobre a adesão ao manifesto Mais Livros, Menos Armas, proposto pelo Instituto Humaniza Santa Catarina, as conselheiras abaixo mencionadas têm a manifestar que: primeiro, considerando que o artigo 2º da lei do CEDIM deixa claro que a competência deste conselho está estritamente ligada às questões sobre a mulher. Segundo, considerando que o artigo 3º do Regimento Interno do CEDIM, em vigência, esclarece os objetivos deste Conselho,
no intuito de assegurar os direitos da mulher. Terceiro, considerando o parágrafo único do artigo 10, que trata das reuniões do CEDIM e traz a seguinte redação. Das reuniões, artigo 10. O CEDIM, Santa Catarina, reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, deliberando com a maioria absoluta de seus componentes em primeira convocação e, em caso de segunda convocação, com a maioria simples. Artigo único. As reuniões obedecerão à ordem do dia e não será objeto de discussão ou votação matéria que não conste em pauta, salvo decisão do plenário. As reuniões obedecerão à ordem do dia e não será objeto de discussão ou votação matéria que não conste em pauta, salvo decisão do plenário. Considerando que a pauta do dia não trazia a menção de adesão ao manifesto e não houve solicitação de inclusão de pauta no início da reunião, para que o pleno incluísse a discussão da temática, e aí elas anexaram a convocação do dia. Considerando que houve problemas técnicos na reunião, que acabou sendo suspensa, e a sugestão de adesão, bem como a votação da temática, estão ocorrendo em meio virtual, sem o devido espaço para discussão, esclarecimentos e debate das conselheiras, visto o curto prazo proposto, solicitamos pedido de vista da matéria e solicitamos a retirada da votação até a próxima plenária do CEDIM para os devidos estudos e esclarecimentos sobre o tema. Acrescentamos ainda que nossa preocupação em estudar a temática se baseia nos seguintes pontos. A. O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher é um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo e consultivo, que neste ano completa 25 anos de existência e tem como finalidade formular diretrizes e políticas públicas que visem a assegurar os direitos da mulher, considerando a igualdade e equidade de gênero, bem como fomentar a inclusão da população feminina nas atividades políticas, econômicas, sociais e culturais, conforme preconiza a lei que o institui. B. Como conselheiras, é fundamental zelar pela reputação do nosso conselho, garantindo que seu nome estará à frente de lutas importantes para a garantia de políticas para as mulheres. C. Alertamos que o teor do manifesto não traz proposições ou indicações diretas aos itens de nossa competência, segundo a lei do CEDIM. E D. Por fim, é preciso ponderar que o teor do manifesto, bem como do material produzido e compartilhado pela instituição propositora sobre a campanha em questão, no qual o manifesto é uma das ações a serem realizadas, traz sim posicionamentos políticos polarizados, e é preciso avaliar com muita tranquilidade se cabe ao CEDIM, neste momento, assinar um manifesto que tenha a educação como foco. Sem mais, assinamos o pedido de vistas à matéria. Conselheiras Bárbara Vargas, Olíris Marcons de Espírito Santo, Patrícia Maria Zimmermann Dávila e Viviane Silva da Rosa. Carol, deixa eu só esclarecer. Não, só para esclarecer mais uma coisa que eu esqueci. Bom, antes de colocar em votação, essa matéria, junto com mais 2 ofícios, estavam na mesa diretora, né, onde Viviane e Patrícia, Marlete e eu somos as compositoras, né, as que compõem essa mesa. E foi colocado lá a decisão, então, de um dos ofícios serem, porque foi feito pela comissão e ia para o TSE, essa foi colocado lá, que estava bem escrito e tal, todos os argumentos estavam bons, e ia seguir direto sem passar pelo pleno. Segundo, essa votação desse caso em questão, né, abriria-se enquete, porque foi decidido isso, porque como tivemos problemas técnicos, né, metade da reunião não aconteceu, e que seria relatado isso, né, porque é dentro dos informes, né, então só essa questão, né, de não colocar em pauta, tem uma pauta que é as comissões e outra pauta são os informes, onde seria relatado a reunião, que é um informe, e aí colocado um manifesto ali, para que as pessoas aí decidissem se a gente ia votar ou ia botar em votação, o pleno ia decidir sobre isso. Como isso não conseguiu se fazer, foi para a mesa, porque metade da reunião acabou sendo isso, nem os ofícios foram lidos, né, que também deveríamos deliberar. Então, a mesa decidiu dessa forma. Um dos ofícios foi direto, o outro, que era a votação deste manifesto, foi o que foi feito, foi colocado no grupo, e o terceiro ofício era um ofício que esse tem um prazo maior e que a gente resolveu deixar para a próxima plenária, só para esclarecer vocês como é que foi o rito para chegar na votação. Não foi uma decisão de ninguém unilateral, foi uma decisão de mesa. É isso, obrigada. Está aberto aí para as pessoas que pediram esclarecimento,
se ponderarem. Olíris, queres explicar? Pode falar, Olíris. Microfone, Olíris. Agora deu. Ninguém quer falar antes de mim? Então, boa tarde, quero antes me apresentar para muitos aí que eu não conheço, né? Eu sou suplente, mas eu acompanho todo o trabalho, que a Vivi trabalha comigo aqui, e eu acompanho todo o trabalho de vocês, todo o movimento de vocês. Ela tem me posicionado todos os fatos e todas as questões que vocês trazem e discutem, algumas eu também observo ali no WhatsApp, né, os grupos, etc. Então, esse pedido de vistas, que a Rosaura até falou que não é um hábito no Conselho, né, e aí foi pedido uma forma, parece, de uma plenária, de uma assembleia governamental, eu diria, mais na instância, eu diria mais na instância política, não no Conselho, né, mas fez-se necessário pelo fato do assunto. Eu gostaria de perguntar qual é mesmo o objetivo do CEDIM assinar esse manifesto, o que mesmo que o CEDIM, que isso vai acrescentar para o CEDIM, em que ponto o CEDIM vai estar sendo beneficiado, ou de que forma para as mulheres a gente pode, de alguma forma, levar isso. Eu gostaria só de saber, para entender um pouquinho como é que vocês entendem essa questão, né? Eli pediu a palavra, Eli. É só para, antes de irmos para o passo seguinte, talvez a Bárbara, que também assinou, possa estar querendo falar, ou não é o caso, Olíris? Ô, Bárbara, você está presente aí? Ah, sim. Mas se quiserem esclarecer primeiro a dúvida da Olíris, depois eu posso também fazer as minhas colocações. Eu acho que a ordem é primeiro vocês falarem. Depois daí eu me posiciono também, tá? Obrigada. Bem, então, deixa eu consigo habilitar aqui a minha câmera. Então, Então, como conselheira, né, apesar de suplente, nós temos aqui, na gerência que eu atuo hoje, né, que eu sou gerente, nós representamos, acho que em torno de 18 conselhos. Na minha gerência, nós temos representações. E os conselhos que nós representamos são diversos. E não veio de outro conselho um pedido para esse tipo de manifesto, porque os conselhos, eles se debruçam em cima daquilo que é a prioridade e o foco. Por isso eu fiz a pergunta, Edith. Então, eu me desfoquei um pouco aí do regimento do CEDIM e fiquei assim, meio sem saber o que né, porque, claro, eu tenho algo para falar em relação à educação, mas eu me perdi um pouco porque o foco do CEDIM, como dos outros conselhos, é um que eu entendo que é direito das mulheres e tal, e aí vejo que houve agora um manifesto que está tratando de assunto afeto à Secretaria de Educação, daí nós ficamos meio assim. Por isso a pergunta, então, se você puder esclarecer, eu agradeço. Só, Olíris, antes da Eli, continuamos com aquela ordem que a gente colocou aqui, né, que é todas as que fizeram o pedido de vista, falem, né, qual é a dúvida, além do que está escrito ali. Então, a Olíris falou, se a Bárbara pudesse, mais alguém, tem 4 escritas ali, se mais alguém que está ou representando as 4 conselheiras, ou então, falem primeiro, para depois a gente abrir o debate sobre tentar argumentar as dúvidas, né, porque pedido de vista é um pedido de esclarecimento. Então, está aberta a palavra, de novo, para a gente manter esse rito, senão a gente vai parar em cada um dos itens, né.
Então, o legal é que a gente abra bem e depois a gente argumente tudo como um bloco só. Pode ser? Bárbara, então, com você. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ouvindo. Boa tarde, então, a todos presentes na plenária. O posicionamento da Secretaria de Estado da Saúde, inclusive em consenso com a suplente também, a gente debateu. Quando a gente abre ali a página, né, do Movimento Humaniza SC, a gente vê que tem diversas matérias, vários temas sendo debatidos, né, mas também para mim não ficou claro qual que é o objetivo do manifesto que traz algo voltado para a saúde das mulheres, né? Eu falo sempre em saúde da mulher, porque o meu setor é saúde da mulher, né? Então, seja violência, seja qualquer objetivo pautado para a melhoria da saúde das mulheres. Mas o que também me preocupa um pouco e para mim parece que vai de encontro àquilo que é o objetivo do Conselho, que o Conselho ele tem que sim trabalhar pela melhoria da saúde e contra as violências, contra as formas de violência. Eles estão falando sobre a questão das armas, né? Mas tem uma posição política muito clara, muito bem posicionada ali na página, e isso eu acho que eu, enquanto pessoa, né, física, eu, Bárbara, posso não concordar, não de nenhuma forma com o que está ali, mas eu acho que enquanto conselho ou enquanto secretaria que eu represento dentro do conselho, eu preciso tomar um pouco de cuidado e ponderar um pouco, né, o que está sendo colocado. Então, eu vejo que quando eu abri no celular, inclusive, aparecem diversas matérias assim com uns títulos bem tendenciosos, assim, né? E quando eu abri no computador, consegui ver alguns outros temas que envolviam as mulheres, mas no manifesto e eu não consegui entender direito o que para o CEDIM é importante, tá? E também me incomodou, claro, obviamente a gente teve aí o problema na plenária, que não conseguimos finalizar na terça-feira por conta de problemas técnicos, né, falta de luz e tudo, mas nós temos outras demandas, né, e ontem foi um dia bem corrido aqui, e aí, de repente, tem um texto muito grande no grupo e uma votação, e aí tu não consegue definir direito o que está sendo dito ali, e eu acho que esse tipo de votação, esse tipo de decisão precisa ser em plenária. Fica complicado de ser no grupo do WhatsApp, sabe? Porque a gente já está aqui, sai de uma reunião, vai para outra, tem várias deliberações presenciais que a gente está fazendo, a gente não consegue acompanhar muitas vezes um grupo, né? Então, como eu falei, eu abri ali no celular a página do Humaniza, e aí vem diversos títulos ali de textos, ou não sei como é que eles chamam, essas matérias que eles colocam, que me preocupa um pouco, assim. A questão do posicionamento político muito bem, bem posicionado, mas tem alguns vieses ali que a gente precisa considerar. Esse é o meu posicionamento, não é bem uma dúvida, mas é mais uma colocação que eu acho que enquanto conselho, enquanto diversas instituições que estão envolvidas aqui, a gente precisa considerar enquanto coletivo antes de deliberar numa votação de enquete no WhatsApp. Olides? E aí, aproveitando então o gancho ali da Bárbara, que concordo também com o que ela disse, que é uma questão também que me deixa um pouco preocupada, porque que o CEDIM, ele tem que, de repente, ter um pouco de precaução e um pouco de prevenção, no sentido de ser um conselho sem muito viés político, uma vez que nós lutamos por direitos, e são direitos não de um partido, não de um governo, nós lutamos por direitos ao longo de todo o tempo, né? Então, também é outra coisa que me deixou, assim, um pouco preocupada, no sentido de que tratamos de um conselho que tem uma credibilidade muito grande nos governos, sempre que a gente percebe que é um conselho bem conceituado mesmo, um conselho bem conceituado, ficou bem parecido aí a gramática, né? Mas, enfim. Então, isso causa um pouco de estranhamento também, né?
porque a gente sabe que esse conselho é um conselho que não tem viés político, na verdade, né? Ele defende direitos de mulheres. E aí, o que eu poderia também trazer um pouquinho aqui, questionamento, que houve, assim, não houve um foco no manifesto. Quando se trata de um título que trata de livros e armas, me parece assim que eu não poderia levar isso para a escola, porque as crianças, mais livro, menos armas, eu acho que as crianças, elas não vão entender esse foco do mais livros e menos armas, porque as nossas crianças nas escolas não lidam com armas. E a gente não tem, eles não vão conseguir entender isso dentro da escola, de forma como que nós vamos abordar isso. Quando nós abordamos a questão do respeito à mulher, a questão de como as mulheres devem ser tratadas, a gente procura sempre ir mais para um viés de respeito mesmo, né? Desenvolver na criança, mostrar para ela que o respeito é cabível a todos e que os direitos são iguais, mas a gente nunca leva sempre um viés de mostrar algo como armas, assim, porque a nossa proposta curricular é bem clara, que nós tratamos de uma linha, né, que nós consideramos como princípios fundamentais da teoria histórico-cultural. E aí, que são as garantias, né, nos nossos documentos oficiais dos direitos humanos. Então, para a educação, esse próprio formato ali não seria legal, nós não usaríamos isso pedagogicamente, né? Seria, em vez de ser um aspecto que viesse trazer um resultado positivo, não seria positivo o resultado, ele iria despertar algo que era não positivo, mas sempre negativo. Penso que a gente poderia, de alguma forma, se o CEDIM entender que pode fazer algum manifesto voltado à educação, para trazer, né, para nós e para nós trabalharmos isso nas nossas escolas, poderia ser mais voltado no sentido de mostrar a importância da mulher, né, a importância e o papel da mulher na sociedade. Aí eu concordo que a gente vai fazer um trabalho melhorado. E aí veio lá a minha pergunta, entender por que o CEDIM estaria assinando esse manifesto, porque daí para nós, como educação, ele não teria nós não teríamos uma ação aí propriamente dita, porque nós já temos outros viés de tratar essa questão das mulheres. Agora, gostaríamos que o CEDIM trouxesse para nós algo que viesse acrescentar nas nossas políticas, voltado ao nosso currículo, né, o nosso currículo básico do território catarinense, algo local, que pudéssemos tratar dentro de salas de aula com nossos alunos, mostrando a questão da não violência contra as mulheres, né. Aí isso seria muito bem-vindo da parte do CEDIM, e nós iríamos, eu acho que nós iríamos, nossa, seria um prazer você trazer isso para nós, né. E aí, como eu percebi que no manifesto tem algo mais voltado também à questão greve dos professores, pagamento, piso salarial, também não vi no manifesto a relação de mais livros e menos armas com greve dos professores, porque não há armamento na greve dos professores, eles não trazem armas, eles não vêm com armas, eles vêm com pedidos, e normalmente é sempre pacífico, nunca ouvi falar que numa greve de professores, alguns professores chegaram a vir com armas, mulheres, etc. e tal, e aí então parece que o foco foi meio que, não consegui entender bem o foco do manifesto, por isso que eu gostaria de pedir melhores explicações para vocês de como, se o nosso papel de assinar esse manifesto vai trazer benefícios para o nosso conselho, aí era essa nossa, sabe, a gente quer realmente trazer algo assim que venha enaltecer o conselho, que seja, né, ele continue sendo esse conselho sério que ele é, porque assinar um manifesto apenas para a gente ter um posicionamento, né, um viés talvez político, assim,
nós entendemos como secretaria que não vai agregar assim para nós. A gente quer outras coisas, entendeu? E a gente gostaria de ter outros tipos de sugestões de trabalho aqui para nós, que a gente poderia fazer manifestos mais claros, mais objetivos. Olíris, eu acho que, né, você falou 2 vezes, eu acho que já está bem claro qual é a pergunta, o esclarecimento, a Bárbara também. Tem mais alguém aqui da Segurança Pública que está lá com a Patrícia? Alguém que representa? Não? A outra é Educação, Saúde, Segurança Pública, quem mais que assinou? Não sei, não me lembro agora qual é a secretaria. Bom, se não tem, acho que agora cabe a gente, para a gente também não se alongar, né? Já acho que está bem claro quais são os pontos, né? Além de a gente já ter lido, né? As vistas, a Eli está inscrita, acho que era legal, além do chat, meninas, porque é difícil de acompanhar, principalmente quem está em WhatsApp, quem conseguir, né, colocar um pouquinho da opinião que estão colocando no chat, falar aqui um pouquinho, rapidamente, para a gente também não se alongar, né? E também não esquecer que o processo de votação, ele continua, certo? E sempre esclarecendo que são esclarecimentos, ele está lá o processo de votação, e quem não achar que o CEDIM deve assinar, vota contra, claro, óbvio, né? Sem problema nenhum, tá? É uma votação. Votação, nós temos sim, não. Aqui, no caso, é o aprovar e não aprovar, tá certo? Então, Erli, e depois acho que a Carol, e aí isso, aí a Carol nossa, tem a Carolina, a Carol, nossa secretária, vai organizando aí as falas, para daí a gente dar um contorno aí para as perguntas, e depois a gente tirar uma proposta aqui, né, de continuar a votação e tal, né, que isso está lá aberto ainda, e sempre lembrar que o manifesto ele vai ser lançado com o CEDIM ou não amanhã, tá certo? Então, é só uma consulta para que o CEDIM, e aí os argumentos vão estar aí, vocês acharam um estranhamento, e aí agora vem os argumentos de talvez, né, por que colocar ou não colocar, tá certo? Tá aberta a palavra aí, Carol vai controlando isso para nós. Vamos tentar, né, claro, a gente tá deixando aberto, mas é que, como já é 6 horas, né, vamos deixar assim, de 3 a 5 minutos, mas não para cercear a palavra, tá? Eu acho que uma vai completando a outra nos argumentos, tá? Vamos deixar assim, mas vamos embora. Vai lá, Eli. Então, primeiro, agradecer a Olíris e a Bárbara, que estão aqui, né, representando o pedido que elas fizeram, que eu acho que é válido e necessário quando a gente tem algo de dúvida. Eu quero começar, Rosaura, dando boa tarde a todas primeiro, né, dizendo que eu já fui conselheira tutelar por 5 anos, saí antes de terminar o 2º mandato porque tinha que estudar fora. Já fui também do SEDICA, fui inclusive coordenadora do SEDICA, participei do SEDICA durante 4 anos, participei também do Conselho de Direitos Humanos durante 4 anos, já estou indo para o 6º ano agora, no 3º mandato, e tenho uma militância em direitos humanos e direitos da mulher e de direitos da criança e adolescente desde sempre, além, Olíris e Bárbara, de ter sido agente de saúde, de pastoral, etc. E ter sido também, durante 13 anos, concursada, professora e concursada também no Estado e pedido exoneração por vontade própria, sem nenhum trauma até hoje. O que me levou a entender a importância dessa participação do CEDIM, assim como também foi promovido um debate virtual dentro do Conselho de Direitos Humanos, e o pessoal entendeu, né, até porque nós estamos mais implicados ainda dentro desse tema do que o próprio CEDIM, mais diretamente, quero dizer, porque é tema que a gente debate internamente, foi o objeto, inclusive, da missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos há umas semanas atrás aqui em Santa Catarina, né? O que eu observo, então, que seja importante a gente analisar? Primeiro, em Santa Catarina, dos 39, quase 40 mil funcionários ou servidores públicos da educação na sala de aula, professores e professoras, nós temos um percentual significativo de mulheres. É um índice enorme de mulheres que estão nas salas de aula, tanto no ensino, na educação infantil, quanto no ensino fundamental, séries iniciais, quanto no ensino médio.
Segundo, que nós verificamos, e isso também tem estudos em âmbito nacional, que as manifestações racistas, as manifestações xenofóbicas, lesbofóbicas, homofóbicas, que estão acontecendo aí em vários lugares, inclusive em Santa Catarina, em escolas, né? Elas são manifestações que elas têm um cunho muito forte relacionado com as células neonazistas, né? Isso é inegável, já tem inclusive investigações em andamento e tudo mais, e outras investigações que ainda virão. E tem muito a ver com racismo, tem muito a ver com a mulher negra, tem muito a ver com... Eu mesma estou hoje com casos de defesa de mulheres negras, em escritório também, que são professoras negras. E as duas por racismo dentro das escolas, ameaça de morte, muito sério isso, né? Um caso, inclusive, aliás, o terceiro, já que daí esse não é de escritório, está sendo estudado e trabalhado pela própria SAS, porque foi uma demanda que veio parar no CEDIM, perdão, no Conselho de Direitos Humanos, que é uma professora aí de Florianópolis. Então, a gente tem, assim, motivos bastante para acreditar que a participação do CEDIM nessa campanha, tá? Que não é ir lá na sala de aula, muito pelo contrário, não é ir lá na sala de aula dizer que não é para usar armas, mas é para ajudar na cultura de paz dentro das escolas, que é um trabalho que eu conheço há muito tempo já, até porque no SEDCA tinha comigo uma companheira, que na época era professora também junto comigo, estadual, ela era coordenadora estadual do NEPRE, né? Que ainda existe, que ainda está aí em exercício no Estado. Conheço também de perto e por dentro o CIPIA, que é o Sistema de Informações da Infância e Adolescência, que é manejado pelos CMDCAs municipais e também pelo SEDCA, né, e pelos conselhos tutelares municipais, onde tem uma quantidade imensa de meninas que são vítimas, inclusive, de abusos de todas as naturezas, e não só porque tem essa cultura de violência, de ódio que está aí colocada na sociedade. Eu não vejo, e já vou para a conclusão da minha fala, eu não vejo inconveniente, até porque a própria lei do SEDCA, quando vocês mencionam ali o artigo 2º da lei, que fala do do CEDIM, perdão, que fala das atribuições, tem um artigo, um dos 14 incisos, que é bem nítido, bem transparente nesse sentido, que o CEDIM tem que fazer interlocução com o movimento social, com os movimentos feministas, com os movimentos que trabalham com direitos das mulheres, né? Desculpa, estão conseguindo me ver direito? Sim? Está perfeito. Pode concluir ele, pode ir. Então a nossa reflexão é nesse sentido. Não há inconveniente em participar da campanha, até porque, Olíris e Bárbara, o que a gente percebe no texto é um texto em construção, né? Ele, uma vez a gente estando lá, a gente entende que pode sim e deve, se for o caso, de fazer proposta de modificação para aperfeiçoamento do texto, né? Do manifesto. Ele não é um manifesto que está pronto e acabado e fechou, selou e deu, ninguém mais mete a mão, não, muito pelo contrário. E entendendo dessa maneira, então, o que nós faríamos lá dentro desse conjunto de organizações da sociedade civil e também universidades que estão presentes ali, os IFSC, os institutos federais, a própria UDESC também está para dar a resposta, provavelmente vai ter participação, né? É no sentido de que a gente aperfeiçoe os nossos diálogos internos e externos para apoio, para que a escola, dentro da escola, tenha um ambiente de paz. Aqui em Lages, por exemplo, já termino, Rosara, me desculpe, mas eu tenho que dizer, aqui em Lages nós fizemos um trabalho bonito de parceria com a educação, um bom tempo, que tem frutos até hoje, e o tema era a cultura de paz dentro das escolas,
sabe? É esse o objetivo. Então, mais livros é para que a gente possa exercitar. Inclusive, tem proposta de colocar livros para serem doados, locais de doação de livros, ampliação das bibliotecas. Aí no terminal, por exemplo, em Florianópolis, tem uma estante, né, para doação, para empréstimo de livros e tudo mais, que a gente passando lá pode pegar, depois passa e devolve, deixa outro lá, e as pessoas vão colocando, então, a leitura em andamento na sua vida. É exatamente essa a ideia, tá? Tudo que tiver contrário a isso, eu acho que não está dentro do propósito da campanha. Devolvo a palavra e agradeço a atenção. Eli, obrigada. Só lembrando que o manifesto é um manifesto de lançamento, mas é toda uma campanha que vai acontecer. Eu sempre coloquei ali que são campanha do Instituto encabeçado por ele e o manifesto. São duas coisas quando a gente está votando, e está bem claro ali também, sempre foi colocado dessa forma. Quem é a próxima agora, Carol? É a Carol, depois a Maiara e depois a Rosemary. Eu só estou preocupada com o tempo, meninos, porque a gente precisa abrir para votação ainda, tá? É, a votação do que a gente vai fazer com esse pedido de vista aqui, tá? Porque a votação tá rolando lá ainda, tá? Quem que é a Carol? Rosaura, mas para a ata eu preciso de votação aqui da plenária. A plenária não foi para isso, eu preciso contar os votos. Então, não, a plenária não é para o pedido de vistas, não para se a votação vai acontecer ou não, a menos que a gente aqui decida, nessa plenária, que acabou a votação e não fazemos votação, certo? Porque tem o pedido ali de quem assina as vistas, tem o pedido para que seja postergado essa plenária para discussão depois. Aí, claro, óbvio, se encerra a votação, óbvio. Se vai ficar para outra plenária, aí se faz votação na plenária, tá certo? Mas é isso que nós temos que decidir aqui, é o pedido de vistas. A votação ainda continua, até que a gente conclua aqui. Se a gente concluir que não tem mais votação, que a gente precisa abrir para o plenário de novo, discutir tudo isso lá na próxima de junho, bom, aí é a decisão dessa extraordinária. É isso que nós estamos decidindo aqui. Tá bom? É isso que eu quero entender. Então, aquela votação do WhatsApp não tem validade. Tem validade. Tem validade. Se a gente aqui decidir na extraordinária que aquilo lá tem validade e continua, esta é a votação. Lá é a votação. É isso que nós estamos decidindo aqui. O pedido de vista pede para que não seja validada aquela votação. É isso que nós estamos fazendo aqui. Se aqui a gente decidir que sim, entendemos o pedido de vista, mas a gente conclui, a maioria vota aqui, que a gente tem que continuar com a votação. Termina a votação, conta os votos e encaminha. Se a gente vai ou não, vai dependendo do número de votos. É isso que nós estamos decidindo aqui, certo? Ler o pedido de vista e avaliar as propostas do pedido de vista. É isso que nós estamos fazendo. É isso que essa reunião está fazendo aqui, certo? Bom, agora continuando, tá? Mas vamos tentar ser mais enxuto um pouquinho para que a gente dê tempo, então, da gente ver o que a gente vai fazer com este pedido de vista. É isso que está aqui em pauta, ok? Quem que é agora, Carol? Acho que sou eu. Acho que é você mesmo, Carol. Pode falar, pode falar. Então, vou falar, é bem rapidinho. Na verdade, eu só queria pegar um gancho no que a Eli falou e o que a Fernanda colocou no chat, que essa questão das mulheres, ela é transversal e perpassa vários temas, né? Eu lembro que uma das primeiras reuniões do CEDIM que eu participei, acho que foi você, Rosaura, inclusive, que estava falando da importância da gente participar de outras comissões, de outras atividades das outras comissões, porque as questões das mulheres perpassam todos esses temas, né? E ano passado eu concluí um projeto, eu fazia parte de um projeto que foi concluído, que estava pesquisando junto com a Uniplac, a UDESC, a UFSC, a violência nas escolas pós-Covid, né? E a gente vem vendo, então, a questão dessa violência aumentar e o quanto ela atinge os docentes, que, como a Eli trouxe, em sua grande maioria são mulheres, e o quanto atingem as famílias também, né? E aí, como essa violência ela está presente para as estudantes,
para as docentes, para as mães e para os familiares desses alunos. Então, eu olho que um manifesto desse, que tem esse olhar para uma questão da violência nas escolas, de promover a questão da leitura, dos livros, enfim, eu não vejo como um problema para o Cedinha apoiar. Oi, estão aí ainda? Carol, tu tá aqui? Eu acho que a Carol caiu. Eu também tô achando, parecia ela estática lá, não parecia? Alguém dá uma cutucadinha nela para ver se ela tá aqui, ó. Mesma coisa que aconteceu na nossa plenária, tá vendo? É isso, é complicado. Eu acho Mas que a vamos Maiara tocando. é inscrita, Rosário, a Maiara e depois a Rose. Isso, não, quanto a isso não é um problema, é só a gente continuar com a gravação, porque tá ali, aí a gente vai decidir aqui com a Carol junto ou não, né? Tá, Maiara, pode falar. Tá, então, boa noite, boa tarde, né? Para quem não me conhece, tem muitos aqui que eu acho que eu ainda não interagi, eu estou aqui representando a OAB, mas além de representar a OAB, né, eu trabalho só com mulheres e meninas vítimas de violência e também sou educadora social ali na Escola Lodum, né? Então, fazer essa dissociação de mulher, educação, livro, arma, criança e adolescente, não dá. Né? Como a colega colocou, é uma questão que perpassa, e tudo se perpassa, e se a gente, como Cedim, quer fazer diferença, a gente tem que agir preventivamente. Nós estamos cheios de ações aí pós-violência, né? E os números estão só levantando, levantando, levantando. O que a gente sempre fala? Que a gente precisa de um rompimento dessa cultura da violência. E onde é que a gente consegue isso? Na escola, com livro. Né? Então, para mim, assim, sendo bem sucinta, o manifesto faz todo sentido, eu acho que exalta, sim, o papel e a postura de Cedim, e, com certeza, o nosso voto é a favor. Obrigada, Maiara. Agora é Rosemary. Ah, tu tá aí, pronto, tá aí. Rosemary. Tá, é a Rosemary, né, na tua lista? Tá. Isso. Oi, meninas, eu até desliguei a minha câmera aqui, porque também essa internet acho que está meio complicada, meio que congelou também o povo ali, eu entrei com meus dados móveis e estou tentando, mas eu tirei a câmera. Mas também quero ser bem rápida, porque quando a gente fala em terceiro ou quarto lugar, aí acaba sendo um pouco né, repetitivo, mas eu quero dizer o seguinte, acho que a Erli falou tudo também, que essa questão aí dos direitos, nós somos um conselho de direitos, das mulheres, mas e se os homens não estiverem sem direitos e se o LGBT estiverem sendo violados os seus direitos, nós não vamos contribuir, nós não vamos apoiar. Então, assim, eu acho que o conselho tem um papel, sim, de se posicionar. Nós temos que se posicionar. E se posicionar, para mim, assim, o manifesto, só pela última frase que diz, em defesa de uma sociedade sem ódio, sem violência, sem discriminação, construída sobre as bases da democracia, da justiça social e do bom viver. Olha, só para mim só isso já estaria, assim, de ótimo tamanho. Mas, enfim, a Eli falou tudo, nós somos a maioria da população, nós somos as mulheres, então, nós estamos inseridas em todos os locais, e muito mais nas escolas. Muito mais nas escolas, que os dados comprovam que a maioria dos trabalhadores nas escolas são mulheres. Então, eu entendo que o conselho deve estar à frente, sim. Ele tem que se posicionar, e só porque ali talvez esteja claramente dizendo que é para as mulheres, mas tá subentendido, gente, tá subentendido, então nós temos que ter uma posição, é um conselho, e a nossa posição faz muita diferença, sim. Alguém perguntou ali, o que vai ajudar? Vai ajudar, sim, a um manifesto, quanto mais entidades de classe apoiarem um manifesto, muito mais força ele tem. Me estranha, fico assim um pouco preocupada quando algumas colegas pensam, será que isso é bom? Mas é claro que isso é bom. Se ele está pedindo uma sociedade sem ódio, sem discriminação, se fosse o contrário, eu ficaria, né? Então, mas ele não está falando nada de ruim, ele só está pedindo ajuda para fortalecer, né? Quanto mais entidades contribuírem, apoiarem, então, assim, ó, aderir, endossar, assinar, ajudar, etc., etc., com ações que visem o fim de tudo isso, dessas práticas de violência, de discriminação. Então, para mim, e principalmente o armamento, né, isso não tem nem palavras para falar.
E lembrar também que alguém falou, não tem a ver com as crianças, mas as crianças de hoje são as mulheres de amanhã, são as meninas de amanhã, são as mães de amanhã. Então, eu sou totalmente a favor e acredito que esse conselho precisa, sim, se posicionar e apoiar esse manifesto. Obrigada. Agora é o Líris, depois a Rosaura. Então, obrigada pela oportunidade novamente. Eu concordo com o que as colegas falaram da importância da gente apoiar tudo aquilo que é para a cultura da paz, né? Mas o que não está claro para nós como educação os livros vão chegar nas escolas para serem trabalhados, então, com todas as meninas mulheres e com todas as professoras mulheres e todas as mulheres, né? Nós temos que entender que para trabalhar um livro na escola, nós precisamos de ter uma formação de professores para que eles realmente saibam o que fazer com esse livro, né? Esse livro, ele chega na escola, ele vai chegar, e aí nós temos que ter uma formação de professores para trabalhar a temática de mulheres, né? Essa temática mulheres e violência, nós precisamos de algo maior que venha para nós. Eu fiz parte daquele relatório final do Integra, que a LESC, na verdade, conduziu todo o processo por conta da segurança escolar, acho que vocês todas também acompanharam, e que resultou num livro um pouquinho até grande das ações da secretaria, né? Esse livro está grandinho aqui, ó. Tem lá na LESC disponível. Ali nós discutimos várias formas de violência, né? Para ser tratada dentro das escolas. E eu confesso para vocês que não é um assunto fácil. Ele não é um assunto que ele nos tirou muitos momentos de estarmos juntos trabalhando e falando sobre isso, e ainda continuo integrando o grupo, e nós, na Secretaria de Educação, agora formamos um novo grupo também para resolvermos a questão da segurança escolar e da violência nas escolas. O que não ficou bem claro, acho que eu talvez não me fiz entender, é que deu a impressão que nós estamos falando de algo que não é válido em relação a falarmos da paz nas escolas, da paz no mundo, da paz na sociedade. Não, não é isso. Está muito claro para nós, como Secretaria de Educação, a importância disso. E nós queremos e fazemos questão de trabalhar isso, e é o que nós lutamos o tempo todo por políticas voltadas para isso, né? Hoje mesmo nós tratamos aqui dos grupos neonazistas e como as nossas escolas estão relacionadas a isso. Nós temos na rede 600 mil alunos, 1.300 e poucas escolas, quase 70 e poucos mil professores, e aí, quando nós fomos tratar sobre esse assunto, nós tivemos relatados no NEP dois casos isolados e individuais de questão de posicionamento né, mais voltado para questões de ideologia, né, mais para a questão mesmo de aderir a esses grupos neofascistas, etc. E tal. Então, e nós trabalhamos com isso, nós, como educação, estamos muito atentos para isso. Então, talvez eu não me fiz entender muito bem, e daí dá a impressão que nós, como educação, não estamos querendo tratar de algo tão bom, né, tão maravilhoso que é. Não, nós queremos tratar, fazemos questão disso. Nós só nos colocamos aqui e pedimos para que haja uma votação feita em plenária, não pelo WhatsApp, porque nem todas as conselheiras estão no WhatsApp, e não vai ser justa a votação. E pedimos também para que seja pensado, levado mais ainda essa conversa, né, possamos discutir mais vezes esse assunto, para que nós não venhamos cair numa questão de parcialidade do CEDIM, principalmente por questões tendenciosas politicamente, que me parece que está muito
bem latente ali, né, nesse manifesto. Então, o nosso pedido era só esse, no sentido de que pudéssemos votar em uma plenária, não no WhatsApp, por não estarem todas as conselheiras no WhatsApp, e para que a gente possa amadurecer mais esse nosso diálogo, essas nossas discussões, e termos a oportunidade para isso, que eu achei bem importante a temática, e ouvir vocês foi muito bom, que todo mundo aqui tem, né, boas colocações, mas nós precisamos tratar mais disso ainda. Eu acho que nós, como aqui mulheres, né, eu acho que nós temos um grupo bom aqui, que nós temos pessoas bem esclarecidas, pessoas bem posicionadas, eu acho que nós podemos levar e continuar um pouquinho à frente mais desse debate, até decidirmos isso, porque nós não temos, assim, a gente pode até fazer outros manifestos, como o CEDIM mesmo, né, até, mas eu acho que a gente deveria amadurecer mais. Era só nesse sentido que eu queria me colocar. Tá? Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Rosaura, agora. Então, primeiro agradecer ao debate, né, e que ele não acaba aqui, e não é um processo, tá? Eulíris, é importante que a gente vem discutindo há 25 anos a questão da violência dentro do CEDIM, e cada uma dessas instituições que estão aqui, pessoas e instituições, estão debruçadas em várias questões dos direitos das mulheres, né? Em todos os lugares, é o bem viver que a gente quer, o direito em todos os lugares. É transversal, você sabe muito mais do que eu, a questão da transversalidade dos currículos, dos temas, né, e tem vários outros que são transversais também, mas a questão da violência é um deles. Eu queria só contra-argumentar nisso. Quanto à questão, Bárbara, da saúde, eu não vou nem questionar, eu sou ginecologista, e para nós é endêmica. Se morre em alguns lugares mais violência contra a mulher do que doenças crônicas. Então, é endêmico, né? Ser mulher é um risco de vida. E o que trata a saúde? Vida. Adoecimento, sofrimento, morte, isso é vida. Então, não tem como sair uma coisa da outra. Se a gente, a medicina de família, a saúde da família, nos territórios, todos eles trabalham a questão da violência, porque essas violências são de saúde, né, de saúde daquela família, daquela mulher, mas de toda a comunidade, cada vez que tem uma violência. Então, é transversal porque tudo que afeta as mulheres nos interessa. Nos interessa se tem ciclovia, se tem ponto de luz, aonde uma mulher vai pegar um ônibus, porque é a questão de segurança. Então, para ver que às vezes a gente não parece que não tem a ver, mas tem tudo a ver com as mulheres, tudo que tenha políticas públicas e tudo que tem a ver com o território, com o jeito de viver, de se relacionar, porque as mulheres estão em todos os lugares, mas sofrendo violência, né? E a questão do logo, né, da logo, mais livros, menos armas, é exatamente isso. A discussão não é o final da história, é o começo dela. É mudar e transformar essa sociedade que tem ódio do vizinho do lado. E tem ódio da mulher que mora com ele, por exemplo. Ou o ódio que temos entre colegas de trabalho, né? E até alunas e alunos, e professores e professoras, e dentro da saúde também, em qualquer lugar, tá? Então, ao primeiro item, para mim, tem todo o contexto e tem toda a associação com o tema e com o CEDIM. Segundo, se posicionar politicamente num campo político contra o nazismo, a violência e tal, é um campo político, não partidário, um campo político, sim, pela democracia, por não regimes totalitários, isso é fundamental. E a gente sabe, e por pesquisas também, que todo lugar com menos democracia é muito mais violento para as mulheres. Quem sempre está na base da violência de todos os setores é sempre a mulher. E quanto menos um lugar tiver de direitos, e nós tratamos de direitos, a mulher vai ser sempre a base dessa maior retirada de direitos. Então, não tem como a gente trabalhar no CEDIM, que é direitos das mulheres, de viver, estar e fazer o que quiser, né, com segurança, né, sem a gente colocar o CEDIM nisso. Nós queremos, é que a gente fica com um trabalho, às vezes, muito restrito, né, em saber se tem
por exemplo, né, se temos organismos para as mulheres, se nós temos a questão da segurança e tal, mas é tudo que concerne a vida das mulheres, interessa ao CEDIM, e é responsabilidade, mais do que só interessar, é responsabilidade legal do CEDIM. Quero deixar bem claro que está dentro da nossa lei, e toda conselheira que se coloca à disposição do CEDIM tem que entender a lei, e tem que entender que nós temos que trabalhar para uma sociedade mais igualitária e menos violenta para as mulheres, no âmbito da violência. Então, acho que os argumentos estão ali, a gente abre mais um pouco, mas eu quero só, de novo, voltar aos tópicos pedidos pelo pedido de vista, lá no finalzinho. É disso que nós temos que votar aqui, tá? Se nós vamos abrir uma nova discussão lá, né, numa próxima plenária, ou não, é disso que nós temos que tratar. Essa decisão é dessa extraordinária. Essa extraordinária não foi nem só para os esclarecimentos, foi para a gente decidir as perguntas, lá no final, porque o pedido de vista tem propostas no pedido de vista, está pedindo coisas, e é disso que a gente tem que tratar aqui. E aí, se, por um acaso, nós decidirmos que não há necessidade da gente fazer uma plenária, porque esse processo de discussão sobre educação e violência é a nossa vida. Nós não vamos parar porque temos um manifesto ou não. O manifesto é uma oportunidade do CEDIM estar junto com outras parcerias e amplificar essa discussão. Mas se o CEDIM decidir que não quer amplificar, que não quer estar com outras entidades, não quer estar com outros movimentos, ok, é uma decisão democrática, mas por isso tem o voto. E não é antidemocrático, porque todas as pessoas estão ali olhando, e tanto que colocaram pedido de vistas, então todo mundo está ligado no grupo. O grupo foi uma decisão, de novo, vou lembrar, da mesa diretora, tá? A mesa é eleita para executar as coisas, né? Para andar o CEDIM. E a mesa diretora assim o decidiu. Então, é isso, nós estamos executando o que a mesa diretora decidiu, e nós colocamos em votação, com tempo hábil, com todo o tempo. Foi pedido vistas, por isso a gente fez essa reunião meio em toque de caixa, mas tudo bem, porque a gente precisa ter uma decisão democrática, e é isso que nós fazemos no CEDIM. Nós não somos antidemocráticos, e nem parciais, nós temos campo, lugar e responsabilidade legal junto à nossa lei, e é disso que trata aqui. Então, eu vou, de novo, pedir depois para a Carol colocar ali os 2 ou 3 pedidos, e a gente vota aqui se a gente acata ou não, senão aquela votação permanece, e a gente tem que ter um prazo para ela, que se já tiver quórum de maioria, a gente já vê o que foi, qual foi a decisão, se foi positiva ou negativa, e pronto. É assim que é o processo. Quem perdeu, perdeu, quem ganhou, ganhou. Essa é a retórica, e quem acha que deve votar contra, tem mais é que votar contra, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Por isso que a gente quer tanto a democracia. A democracia é o direito das pessoas decidirem pelo lugar onde falam, por aqui pelas pessoas, sem problema nenhum. A gente adora a democracia, tá bom? Tem mais alguma fala? Carol, podemos partir então, meninas, que são 6h30, e eu não sei nem até quando a gente consegue ter chat aqui, né? Eu acho que até às 7, né, Carol? Até 10 para as 7 eu consigo ter essa linha aqui, gente. Tá. 10 para as 7, meninas. Então, vamos ler os pedidos ali, né, que foi colocado no pedido de vista, de propostas. Na verdade, foram 2 pedidos, né? O pedido de vista, então, esse já foi atendido, porque foi feita a extraordinária para isso, e elas pediram, então, a retirada da votação para ser votada, então, numa próxima plenária. Então, está em votação essa segunda questão. Quem é a favor de que precisa passar para uma plenária, né? E aí a gente suspende a votação. Gente. Nós estamos em plenária para isso. Então, é isso. O que justifica? É a plenária agora, votamos agora e deu. Essa é extraordinária, né? Mas é entender que, né? É isso. Nós estamos na extraordinária, né? Então, a votação pode acontecer aqui, nós temos quórum, aí a maioria, e quando é extraordinária, vamos ler o regimento, é regime de votação por maioria simples. Uma pessoa decide a maioria, certo? Se for mais, melhor. Então, é maioria simples. Nós convocamos, tem convocação, estamos acontecendo, está gravado, então está tudo dentro do regimento. Não tem nada aqui que está fora do regimento. Então, podemos, então, colocar em votação esse segundo pedido, porque, né,
ou a gente remete para uma outra plenária, que é o que está dito ali, né? Mas essa é uma extraordinária. A gente pode... Eu discordo que a gente remeta para outra plenária, porque nós estamos em plenária exatamente porque foi o pedido feito. Sim, outra plenária quer dizer, a partir de terça-feira é uma outra plenária. Esta é uma outra plenária. Esta já é uma plenária extraordinária. Só que entender, né, que ficou bem claro qual era a razão desta extraordinária. Esta extraordinária está lá o pedido de vista com as perguntas, com as propostas. Então, nós estamos plenamente conscientes de que nós podemos votar exatamente a segunda pergunta. Estamos fazendo uma nova plenária para discutir aquela questão do manifesto. Então, teóricamente, nós estamos completamente certas, né, de que essa plenária está dentro daquilo que foi convocado, certo? Então, a convocação tem pleno esclarecimento aqui das pessoas sobre o que era a temática de hoje. Eu quero deixar bem claro, porque está gravado, e nós temos, né, as pessoas vão pedir a gravação, tenho a absoluta certeza, e é para isso que ela é gravada, certo? Então, está tudo esclarecido aqui? Todo mundo se sente esclarecido? Sim. Podemos, então, remeter para a votação de uma segunda plenária do assunto que os vistas pediram. Então, nós estamos em regime de votação. Aí, o regime de votação coloca se a gente vai votar. Primeira pergunta. Vamos votar aqui? Sim. 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 Ok. Então, a segunda pergunta é, quem é a favor do CEDIM ser um signatário do manifesto e, claro, participar de todo o processo da campanha, que não é só amanhã. A campanha é uma campanha, ela vai continuar com rodas de conversa nas bibliotecas, nas ruas, para que se tenham muito mais educação, elucidação, informação, que é uma das coisas que previne a violência. Então, estou colocando em votação aqui, quem é a favor do que, né, que a gente faz, o CEDIM ser signatário do manifesto e participar da campanha que está encabeçada pela Humaniza. Pode votar no chat ou levantar a mão. Eu vou abrir meu voto. Eu voto a favor. 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 Quem é contrário? Calma. Tá, desculpa. Tem alguém contrário, que daí eu consigo controlar aqui na É isso que eu ia fazer agora. Alguém é contrário ao CEDIM assinar? A Olíris. Mais alguém? Rosaura, eu tinha entendido que nós íamos votar se iríamos discutir melhor o assunto ou não. A primeira votação foi essa, Jurema, só para te esclarecer. A primeira é, precisamos de uma nova reunião plenária ou podemos decidir que esta é a segunda reunião sobre isso? Porque a plenária foi terça, essa já é extraordinária para isso. Nós já votamos isso, mas tudo bem, podemos voltar um pouquinho antes. Não, isso que eu não nós entendi, decidimos então primeiro. penso que eu não votei nesse primeiro quesito, porque eu entendo que deveria se discutir as formas de participação do CEDIM. Sou a favor, sim, de participar desse tipo de campanha, mas acho que não porque uma outra instituição chega e me determina ou pede que a gente passe. Eu acho que isso a gente merecia uma melhor discussão, sim, esse é o ponto. Né? Tá, então a tua... Com relação ao primeiro, é sim por uma segunda plenária, porque eu não fico confortável de me engajar tão rapidamente numa campanha, não sei, talvez precisasse conhecer melhor a instituição, vocês conhecem, mas enfim, esse é o ponto. Tá? Então, na segunda, eu vou me abster. Ok, então vamos de novo, tá? A primeira e a abstenção na segunda. Dá para contar os votos já. Sim, claro. Uma contra, uma votando na primeira sim, e na segunda abstenção, e as outras abstenção. todas sim. Só um minuto, por favor. Eu acho que agora realmente eu não entendi, a Jurema falou. Nós não íamos votar se a gente teria levar uma plenária novamente, era isso? Então, meninas, please, vou pegar a palavra, exatamente isso nós já recém votamos, mas vamos de novo. Tá, nós primeiro, meninas, eu preciso, Jurema, por favor, Jurema, só um pouquinho, estou colocando aqui para esclarecer para vocês. A primeira votação, eu posso?
Vocês vão permitir que eu fale? Então, por favor. A primeira é o segundo pedido do pedido de vistas. O pedido de vistas pediu esclarecimento, nós debatemos até agora, longamente, o primeiro pedido. O segundo pedido é a necessidade, o pedido da vista, que protele isso para uma nova plenária. A nova plenária extraordinária é esta. Uma nova plenária não é ordinária, é uma nova plenária. Esta foi convocada exatamente diante das vistas, senão não teria. As vistas pediram uma segunda reunião, e é por isso que nós estamos aqui. Esta já é uma resposta para o pedido de vista. A gente não precisa votar, a gente está aqui, quem vê está aqui. Mas tudo bem, entendam que isso, o segundo pedido de vista está sendo contemplado exatamente agora. Aliás, as vistas foram contempladas nos 2 quesitos, que é esta reunião, certo? Então, está esclarecido? Está confuso. Não está confuso. Qual é a tua dúvida? O pedido de vista tem 2 pedidos. O primeiro pedido é esclarecimento. Podia ser esclarecer por WhatsApp, por qualquer outro meio. Mas nós decidimos, né, todo mundo aqui foi convocado para fazer a segundo pedido da vista, que é uma reunião para isso, só com esse tema. É essa reunião aqui. Senão nós só teríamos... Não, a primeira essa reunião de hoje era para discutir a questão se seria aceitado as vistas, pedido de vistas. E se foi aceitado hoje, então vamos agora fazer as próximas discussões. Ok, então tá, vamos colocar em votação. Há necessidade de fazer uma nova reunião, além desta, para a gente esclarecer aquilo ali? Está em regime de votação. Eu entendo que sim. Eu entendo que sim também. Não, então, tudo bem, vamos votar. Quem acha que precisa? Rosário, uma questão de ordem, por gentileza. Olha só, sinteticamente, foi feita a plenária extraordinária. Aliás, foi mencionada a ordinária que não deu certo lá, um pedaço dela e não tinha na pauta e tal. Foi convocada essa, nós estamos aqui, nós somos plenas, soberanas para decidir. Temos quórum para isso. Então, a votação é simples. Concorda que o CEDIM se engaje, porque o esclarecimento já foi feito. Todas concordaram. Certo? Mas eu acho que não é assim que funciona, né? Eu acho que a gente tem que ter a ordem das coisas, Laura, me perdoa aí, mas a gente não pode fazer assim. Eu acho que a gente tem que ter ordem das coisas. A ordem hoje não seria essa, me perdoa. Mas é o pedido, a convocação da reunião é exatamente para... Pedido de vistas, não é para votação, tá? De concordar, então, era para pedido de vistas. Então é o seguinte, foi dado o pedido de vistas, ok? Sim, ok. Então vamos lá, pessoal, em regime de votação. Ó, em regime de votação, tudo bem, eu não concordo com esse argumento, mas vamos colocar em votação. Quem concorda que além dessa de hoje, que para mim já contempla, mas além dessa precisamos encaminhar para mais outra reunião, que seria a ordinária. Quem acha que deve fazer essa reunião? Eu penso que sim, porque a gente vem aqui... Olíris, não é, eu entendi você, vota agora é voto, certo? Quem acha que deve passar, não é mais defesa de voto, vocês estão esclarecidas, nós estamos agora votando se há necessidade da gente passar por uma nova plenária sobre este tema, certo? Está em regime de votação. Levanta a mão? Como é que vota, Rosaura? Levantando a mão? Ou no chat. Então, assim, eu vou colocar a pergunta. Deixa eu organizar. Quem é a favor de uma nova plenária só para discutir esse assunto, levanta a mãozinha que eu conto aqui. Não é nova plenária, por favor. Não. Nova plenária. O assunto aqui hoje não é de nova plenária. O assunto aqui hoje não é nova plenária, por favor. Olha o entendimento das coisas. A reunião de agora não é uma plenária. A reunião de agora foi uma extraordinária para nós conversarmos sobre o pedido de vistas e tendo algum entendimento. É uma reunião extraordinária. Isso já foi atendido. Não, mas a gente não pode decidir 2 assuntos. Olíris, só um pouquinho, tá? Tu tá esclarecida sobre o que estamos voltando? Uma nova reunião sobre isso, foi o pedido de vocês. Sim, eu já fui positivo. Então, vamos, pessoal, vamos lá, por favor. Quem é a favor de uma nova reunião além dessa?
Ponto. Do que vai ser chamado. Essa já é uma reunião extraordinária, com caráter deliberativo e não é consultivo. Esse aqui é uma reunião com uma pauta esclarecida que está ali e que vocês estão fazendo parte, está sendo gravado, certo? Então, não é o Então, pedido de novo, de vistas que a gente vai votar, né? O pedido de não vistas... é o pedido de vista, Já querida, é o foi. pedido de... Ô, Liris, eu estou dentro do pedido de vista, por favor, não interrompa mais, que assim fica difícil, tá? Nós estamos em regime de votação. Quando a gente está em regime de votação, o que está sendo votado é o seguinte: o pedido de vista pediu duas coisas. A primeira já foi contemplada, e a segunda é se há uma... Vamos remeter para uma nova reunião, além dessa, ou não. Esse é o regime de votação agora. Quem é a favor de ter outra reunião sobre isso? Ponto. Quem é a favor? Como é que faz? Lá no chat ou levanta a mão, Eu sou a favor. certo? Quem é contra? Quem é contra, que a gente já pode decidir aqui. Contra. Tá conseguindo contar, Carol? Todo mundo votou? Alguém se abstém, que não é nem contra nem a favor, que não quer votar? Só fecha os microfones, por favor, Jurema. Se Rodaura, puder. você votou? Sim, eu botei minha mãozinha Não. ali, ó. Desliga Carlos. Todo mundo votou, Carol? Dá uma olhadinha no quórum aí. Todo mundo votou. Ok, então está decidido que não há necessidade de uma nova reunião e que a gente tem como votar aqui. Então, ou a gente segue para a votação, e essa aqui já é uma extraordinária, ou a gente segue lá na enquete, ou a gente pode decidir por aqui. Quanto está o voto lá da enquete? Se a gente já tem maioria e já tem votação, também é maioria simples. Pensar que eu ainda nem almocei, que tem uma prova 8 horas, meu Deus do céu. Tudo por causa do negócio de pessoas que deveriam estar aqui. Conselheira, vou dizer aqui um desabafo. Conselheira tem suplente. Conselheira pode mandar a outra suplente participar. Não dá para ficar falando com a agenda das conselheiras. Para isso que tem uma suplente. Se eu não viesse, a minha suplente viria. Cara, Sim, eu tenho uma prova daqui a pouco. É isso, Marlete, é isso. Mas controle social está aqui, na sua responsabilidade, as conselheiras estão aqui, então vamos fazer. Dá trabalho. Só quem sabe que participa sabe que dá o trabalho, né? Quantas votações Como tem ficou lá? o resultado? Se repetindo o voto lá na enquete, é melhor a gente abrir uma enquete de novo lá fora, está confuso. As suplentes estão votando também, é só titular para votar lá na enquete. Mas acho que esse... Então, não, mas esse aí a gente detalhe, talvez... pode fazer a votação aqui. Não há necessidade de se preocupar com a suplente votar, porque só vale um voto mesmo, e igual... Só vale um voto, Quanto a Claro, isso claro. não tem problema, só tem que ver se tem quórum, se tem a maioria simples. Nós somos em quantas, Carol? 12. 12. Aqui já tem maioria, aqui já deu a maioria. Então, a gente pode votar aqui, pessoal. E aí, coloca lá depois o resultado da votação. Porque aqui ou Pronto. lá, nós estamos numa reunião com as conselheiras, né? É isso. Tá? Mas a gente pode até colocar esses votos nossos lá, Carol. E aí, se mais alguém quiser abrir seu voto, é o direito, né? De quem está lá. Ok? Não tem problema. Tá certo? Mas igual a gente tem que tomar essa decisão, porque agora é 18h47, e se a gente vai mesmo assinar, a gente precisa comunicar isso, porque senão a gente fez tudo isso e não vai assinar de qualquer forma. O prazo é até hoje de noite, tá certo? Tá, me permita perguntar, uma questão de ordem. No total da enquete independente, agora, aqui dentro desse grupo, os votos foram com que resultado, Carol?
Nós não fizemos ainda. Nós votamos, mas tumultuaram a votação, gente. Não, não, está colocado no chat, não tem que votar de novo, pelo amor de Deus, gente. E eu votei e levantei a minha mão. Aqui tem 8 votos, 8 votos a favor por assinar. Isso. Nessa reunião que tinha quanto de quórum? Quantas conselheiras titulares? 11. Então, 11, 8 votos a favor, os outros se manifestam como? Os outros 3 não se manifestaram? São contra? Alguém é contra assinar? A Olíris e a Jurema são contra. A Júlia saiu antes, mas ela votou a favor, a conselheira. Sim, tá no mas chat. a suplente dela votou. Votou, isso. E a Bárbara tá aí ainda? A Bárbara precisou sair, né? E não conseguiu votar. Sim. Mas lá na enquete, essa é a confusão, porque lá na enquete teve gente que votou e aqui não, entendeu? Então, o que a gente vai validar? Mas é isso. Eu acho que é aqui, porque essa reunião... Meu Deus, agora engasguei. Se a gente decide aqui que não há necessidade de ir para uma nova reunião, então aqui a gente pode decidir que então a gente decide que entra ou não no manifesto. É lógico. Se não há necessidade de fazer uma nova reunião, é óbvio que então a gente se sente segura para votar se vai ou não. Isso é básico, certo? Então, tá aqui. Quais são os votos, então, que está ali no chat? Então, se são 11 titulares e 8 votaram a favor, maioria simples, então está votado por a favor do Cedim ser signatário. É o que eu entendo. Alguém entende diferente disso? Se a gente votou que não precisa de outra reunião, é óbvio que a gente tem como votar. Não, é isso mesmo, pessoal, é isso. Não são 11, são 10, tá? Eu contei uma suplente aí a mais. São 10 para votar, 10 votantes, contando comigo aqui deu 13, mas são 10 votantes e 8 a favor, então. Certo. Então, por maioria simples, extraordinária é a maioria simples. Vou esclarecer de novo. Então, a extraordinária que decidiu que não há necessidade de ir para uma nova reunião, então se sente seguro para votar aqui. A extraordinária, o tema é só esse, não tem outro tema. Portanto, por maioria simples, 10 titulares estavam aqui, 8 votaram a favor, então o Cedim está assinando junto o manifesto e vai participar de tudo, dando seus olhares, seus pitecos, tudo mais, como acontece no observatório, que nós também participamos de todo o GT e ainda continua, são processos, não é uma coisa acabada. São processos onde o Cedim, sendo signatário, ele vai também colocar o seu olhar, vai dizer como quer, como acha que deve ser. É esse que é o papel de estar num processo. Certo? Está todo mundo esclarecido, é isso mesmo, não vai ter depois discussão. Quem é que está pedindo? Juliana. Não, só quero falar que, se caso alguém tiver dúvida da validade de uma reunião extraordinária, dá para pedir para a secretária poder passar essas informações para esclarecer, para ficar melhor, para que ninguém ficar com dúvida. Então, a secretária do conselho pode dar essas informações, se caso alguém ache que não tem validade a extraordinária, para poder ficar claro. Só isso, tá? Ótimo, Juliane. Está ali, a gente até, a Eli pediu, né, hoje o nosso regimento, mas é legal colocar esse ponto, né, que eu acho que talvez seja o ponto que as pessoas vão ficar em dúvida. Tá certo, tá todo mundo esclarecido, tá gravado isso, eu quero deixar bem claro, né, que aqui ninguém quer passar por cima de ninguém, que nós somos conselho, quase sempre, e há pouco tempo a gente começou a ter que votar, quase sempre o conselho conseguiu, com discussão, ser unânime, né? Quase nunca a gente teve que ficar batendo voto, mas tudo bem, o voto é democrático, né? A gente quer o debate, quer o esclarecimento, e se o voto, tivemos que chegar ao voto, não tem problema, porque o voto é democrático, é democracia, a gente adora votar, né? E vamos votar esse ano também. Então, é isso, tá, pessoal? Tá esclarecido, então eu posso comunicar, então, né? O grupo, acho que até é legal, Carol, eu vou pedir para o grupo lá, né, que tem um GT, porque eu não estou no GT, só para deixar bem claro isso também para vocês, né, não esqueçam que a presidenta é uma representante
do CEDIM, é para isso que a gente é eleito, tá certo? Então não tem nada de ilegítimo eu estar num grupo onde a gente foi convidado enquanto CEDIM. Então, de novo, né? É para isso que a gente tem a representação, tá certo, pessoal? Então, ok, né? Vou de novo colocar isso, porque parece que a presidenta não pode, né? Ir representando o CEDIM. A presidenta é o cargo maior do CEDIM e é a grande missão da presidência é representar o CEDIM. Então, né? Tá lá na nossa lei. Então, quem não gosta, vota em outro lugar depois, em outra pessoa, sem problema nenhum, tá? Por enquanto, eu vou fazer o meu papel e acho que a gente deve estar bem esclarecido aqui. Então, por votação, botar bem certinho depois, Carol, nessa ata, né? Que tu sabe que é importante, como é que foi a primeira votação, a segunda votação e essa votação agora, já que a segunda declinou de ter que ter outra reunião, então esta está no pleno da gente votar, então, a favor, e como diz no nosso regimento, é maioria simples, de quem está tendo quórum, está na reunião, sim, tem legitimidade de votação, tá certo? Então, eu deixei bem claro aqui para ficar gravado isso. Então, eu vou comunicar lá e talvez eu peça, Carol, que eles mandem um e-mail, né, do aceite, né, pedindo formalmente, CEDIM, aceita, nananana, aí a gente põe o aceite lá, tudo formalzinho. Pode ser? Então, tá bom? É isso. Acho que é importante os debates, a gente não tem problema nenhum de debater, é um assunto bem difícil mesmo, complexo, né? Violência, tudo mais que a gente faz, mas a gente precisa, nós, entre nós, não sermos violentas. Não sermos violentas, eu só peço isso, e por usar, né, às vezes de artifícios, né, fora, né, todo um andar do CEDIM, parecendo que a gente está querendo fazer por fora, eu quero deixar bem claro, e aí eu quero que grave isso, que não é isso, que nunca foi isso, e que a mesa também deliberou de estar na votação no WhatsApp, certo? Então, eu deixo bem claro tudo que a gente está fazendo. Então, eu quero deixar aqui, né, o meu depoimento, que muitas vezes eu estou me sentindo muito assediada, né, dentro até mesmo da mesa, por algumas conselheiras, e estou colocando aqui, e isso para mim é violência. E eu não aceito isso, eu luto pelas outras mulheres e vou lutar pela minha não violência também. Principalmente entre pares, entre conselheiras, entre mulheres que lutam pelos direitos. Isso acho absurdo, tá? E isso está acontecendo, tá bom? Então eu vou deixar bem claro aqui, né? Porque é muito complicado isso, quando a gente age pensando que a gente está num lugar democrático com mulheres, já que a gente tem tanta luta para fazer aí fora, mas parece que as coisas têm que ser muito gravadas aqui, porque não está muito esclarecido. Então, eu quero deixar aqui o meu testemunho, a minha vontade de que isso não aconteça mais, tá? E a gente está seguindo todos os ritos, tá? Todos os ritos do nosso regimento, da democracia, e eu nunca passei nada por cima de nada, certo? Então, quero deixar bem claro aqui, gravado isso, para que todo mundo saiba, ok? Eli, última fala. É uma questão de ordem mesmo, Rosário, que acho que é importante dizer. Na próxima vez que a gente precisar fazer votação, seja na plenária extraordinária, ordinária, onde for, eu sugiro que a gente tome o cuidado de votou, todas votam, confere o voto. Segunda votação, votou, todas votam, confere o voto. Senão, a gente meio que mistura, porque se você olhar ali, eu estou fazendo todas as cópias da votação, e aí eu vou ter que ouvir a gravação para poder ligar. E se você tem ali, em regime de votação, tal assunto, todos votaram, beleza, confirmou, fechou, dá o resultado. Segunda votação e assim por diante, a gente fica mais tranquila quando tem esse tipo de ruído, né, que é desnecessário, e eu tenho que registrar também aqui a minha solidariedade, acho que não combina, né, com quem defende direitos da mulher assediar outra mulher, principalmente no mesmo campo. Então, Eli, só para lembrar que a gente só voltou porque a Jurema e a Olíris voltaram, né, não estavam esclarecidas, mas a gente já estava em votação e elas mesmas votaram. Mas tudo bem, não tem problema. Olha, Laura, é questão democrática também, não se permite esclarecimento depois que abre o regime de votação. As pessoas têm que respeitar, têm que aprender isso. Pelo amor de Deus. Eli, eu
coloquei essa reunião aqui, mesmo não necessária, porque se a gente já estava em regime de votação, é regime de votação, o esclarecimento vem antes da votação. Eu deixei claro isso para a mesa e deixei claro ali no grupo também. Mas mesmo assim, para que a gente não tenha discórdia, a gente fez uma reunião na quinta, né, extraordinária, respeitando o pedido de vista, mas ela não precisava acontecer. Quando está em regime de votação, é contra, é a favor, pronto. Não é para voltar a cada vez, não se revê isso. Todo esclarecimento é antes. Pessoal, eu já fui vereadora, então essas coisas, não, posso pedir vista, mas eu sei, Eli, eu só quero deixar isso claro, de novo gravado, tu e eu sabemos, mas é para outras pessoas saberem também. Regime de votação é para continuar a votação. O regime de esclarecimento é antes da votação. Então, como não foi pedido pedido nenhum de esclarecimento antes da enquete estar lá, e foi colocada um dia depois que várias das conselheiras, então o desrespeito não é a mim, não, sim, é desrespeito a todo o conselho. Porque se todo mundo estava esclarecido, se alguém não estava, pedia antes. Eli, só para a gente fechar isso, a gente já sabe sobre isso, tá certo? Só vamos deixar gravado, ok? Mesmo assim, fizemos a reunião, de novo, sem uma necessidade maior, então é importante que a gente saiba os trâmites, né? Os trâmites são esses, tá bom? Pedido de esclarecimento e tudo é tudo antes das reuniões, da votação. Estava ali, não foi pedido, mas tudo bem, respondemos. Ok? Então, tá bom. Então, assim, meninas, muito obrigada, tá? Por responderem, né, a sua responsabilidade de vocês estarem aqui sempre participando. Obrigada mesmo, né? A democracia dá trabalho, a gente vai cada passo, um passo, né? E é isso, tá? Então, eu quero agradecer vocês de coração, tá? A Carol, que tá aqui, que tá acabando, já acabou o negócio, e ela tá aqui, meu Deus. E aí a gente vai fazer uma ata bem certinha sobre isso, e eu vou pedir, então, para o Instituto mandar oficialmente o pedido, e a gente daí põe o aceite nós. Não precisa botar número de voto, nada, isso é interno, mas coloca lá que o CEDIM é um signatário. Pode ser? Depois aí é óbvio, vamos participar de toda a campanha, com ideias, né, porque vai ter um GT, né, e aí a gente pede para, se alguém aqui quiser entrar nesse GT, não precisa ser eu, não é necessário, não deve ser eu, tá? Alguém da educação, alguém que trabalha, as meninas da OAB e tal, que trabalhe muito com esse tema, acho que seria bem interessante participar como a gente participa de outros GTs. Tá bom? É isso, meninas. Muito obrigada, tá? Nada, boa noite. Tchau, fiquem bem. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, Carol. Até mais. Boa noite,